Hoje eu vou falar de Lia, Hacking Destiny, um roguelite de ação 2D com tema de hacker e resistência. Eu testei no Nintendo Switch, mas eu também vou te situar sobre as outras versões, porque esse é o tipo de jogo que muita gente pega no PC, no console e até no celular. A estrutura é a do roguelite. Você entra numa run, enfrenta salas, pega armas e melhorias e tenta ir mais longe antes de cair. Só que o tempero do Lia é essa identidade de tecnologia e resistência, com ideias de alerta, sistemas e umas situações que parecem tiradas de internet mesmo, tipo quando o jogo brinca com algoritmo, anúncio e essas coisas. O jogo é rápido no que precisa ser, mas não é bagunçado. Você desvia, reposiciona, escolhe arma e vai alternando o estilo conforme a run vai te dando opção. E é aí que ele funciona, quando você sente que a run mudou porque você escolheu bem e não só porque teve sorte. Ele mistura combate com uma ideia bem própria, essa pegada de hackear o sistema, mexer com o nível de alerta e encontrar caminhos e salas que não estão sempre na sua cara. Tem também um tempero de humor e sátira com essa história de robôs, spam, algoritmo e até a ideia de libertar gatinhos do algoritmo como parte da identidade do jogo. Para mim, o que faz Lia funcionar ele é simples de entender, mas dá espaço para você melhorar run a run. E como ele tem bastante troca de arma, power-up e rota, ele vira aquele jogo de só mais uma, quando você começa a entender o que combina com o seu jeito de jogar. Tem run que é mais controle, tem run que vira mais agressiva, e a graça tá justamente em ir ajustando no caminho. No Switch, ele cai muito bem para esse tipo de jogo. Dá para jogar em sessões curtas, fazer uma run e parar, e ele combina com portátil. E no console, eu sempre olho 3 coisas: controle, leitura de tela e estabilidade. No meu teste foi bem tranquilo. O jogo responde bem, é fácil de acompanhar o que está acontecendo e passa uma sensação bem polida. E aqui eu tenho que destacar: o jogo é feito no Brasil, pelo estúdio Orubi, e isso aparece na experiência. Dublagem completa em português e uma dublagem que ficou realmente muito boa. Que legal esse troço aqui que você achou. Aham. Parece que tem uns aparelhos, tipo esse daí, lá pelos complexos. Vai catando tudo que você achar então, que eu vou deixando em ordem aqui. Com certeza vai te ajudar bastante. A progressão aqui é dupla. Tem a parte de jogo, com desbloqueios e ajustes que vão abrindo opções, e tem a sua progressão como jogador, porque você vai entendendo quais upgrades conversam entre si e quais armas combinam com o seu jeito de jogar. Isso ajuda na rejogabilidade, porque você naturalmente começa a testar rotas e estilos diferentes, em vez de repetir a mesma receita. O ponto alto é o loop de build funcionando de um jeito gostoso. Dá vontade de experimentar e ver até onde aquela combinação vai. E a identidade do jogo também ajuda. Ele usa esse tema de tecnologia, algoritmo, com humor e personalidade, sem ficar se levando a sério o tempo todo. A história é simples de acompanhar, mas cumpre bem o papel de dar contexto e carisma para a experiência. Você sente que o jogo tem um mundo e uma ideia por trás. Não é só sala de inimigo e upgrade jogado em cima. Isso dá um tempero a mais entre as runs. Agora, sendo bem direto, ele é roguelite, então tem repetição de estrutura e tem aquela pegada de tentativa e erro. Se você precisa de um jogo super guiado ou com narrativa dominando tudo, talvez não seja o que você procura. Aqui a graça é jogar, testar e evoluir no sistema. Vale a pena? Se você gosta de roguelite e curte montar build, eu diria que sim, ainda mais com a dublagem em português dando um charme a mais. Comenta aí, você curte roguelite mais no portátil ou prefere no PC ou console? E se inscreve no Radar Level Up para mais reviews rápidas.